Olá, seja bem-vindo! Este é o podcast do Caleidoscópio, um projeto que vai mudar a sua experiência com o estudo bíblico. A Igreja em Éfeso. A primeira carta no livro do Apocalipse é endereçada à igreja localizada na cidade de Éfeso. Representa a primeira igreja, o primeiro candelabro, citado em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Situada a cerca de 95 quilômetros da ilha de Patmos, de onde João estava escrevendo, era uma das maiores e principais cidades da província romana da Ásia. Sede de um pulsante centro político, comercial e religioso, nessa metrópole haviam vários templos pagãos dedicados à adoração ao imperador. Além disso, a cidade era conhecida como o lar da deusa Ártemis, ou Diana. Ela possuía um templo suntuoso que tinha uma importância fundamental para os cidadãos em Éfeso. O santuário de Ártemis era o centro da vida do povo, onde todos os tipos de atividades ocorriam. Práticas como transações financeiras e comerciais, depositário de objetos de valor e amuletos, asilo de criminosos, práticas supersticiosas, ocultismo e etc. Apesar do ambiente hostil para os cristãos daquela época, a igreja cristã em Éfeso era provavelmente a que mais tinha influência no mundo. Foi a igreja dos apóstolos, foi também a igreja em que se converteram os primeiros pagãos. O próprio apóstolo Paulo trabalhou em Éfeso durante 3 anos e escreveu a carta que conhecemos hoje como o livro de Efésios na Bíblia. Porém, ainda que estivessem firmes em sua fé e perseverantes na fidelidade a Deus, a igreja em Éfeso sofria ataques diretos que ameaçavam a integridade dos cristãos. Era imperativo que os cidadãos cumprissem com suas obrigações cívicas perante o imperador, e isso envolvia a participação de festivais religiosos nos templos pagãos. Ao rejeitarem as demandas religiosas pagãs, os cristãos sofriam repúdio e traziam dificuldades, como sanções econômicas e isolamento social. A presença de um grupo conhecido como Nicolaítas, que foram os responsáveis na introdução dos ensinamentos heréticos e por perverter o verdadeiro evangelho ensinado por Paulo, transformou a liberdade que se tinha em Cristo em imoralidade e depravação no que se diz respeito à lei e à graça. O problema da igreja em Éfeso é que os cristãos se esforçaram tanto para serem fiéis à doutrina e permanecerem firmes às suas crenças, que acabaram esquecendo-se do princípio de tudo, o amor a Deus e ao próximo. João escreve: "Vocês abandonaram o primeiro amor". Diante disso, vemos Jesus fazendo um chamamento no verso 5: arrependa-se. Essa expressão remete ao Antigo Testamento e seus profetas, quando usavam o vocábulo shuv para chamar o povo para mudar os seus caminhos e voltar-se para Deus. A palavra metanoia, usada em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, carrega o mesmo significado: mudar de direção, virar-se em direção oposta ou mudar de mentalidade. O convite para a igreja de Éfeso é feito para que eles se lembrem das primeiras obras e se movam em direção à reconstrução de um amor genuíno a Deus e ao próximo. Para que a igreja continuasse a fazer a diferença e permanecesse sendo luz ao mundo, deveria voltar-se para Deus, pois essa é a razão de existir. Se caso não cumprisse seu papel, seu candelabro seria retirado. A igreja só subsiste se a luz brilhar. Há fortes paralelos da igreja descrita por João em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 7, e a igreja cristã do primeiro século. A igreja primitiva estava transbordando de afeição e fraternidade no Pentecostes. Porém, com a morte dos primeiros discípulos, foi se esvaindo também o primeiro amor. Podemos considerar também que a história da igreja em Éfeso é a nossa história. Cabe a nós enxergarmos em que posição estamos no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Temos em mente que a luta contra falsos ensinamentos e a falta de amor é diária, por isso, precisamos permanecer firmes e em situação de alerta. Se realmente queremos ser luz ao mundo, é fundamental mudarmos o nosso rumo e transformarmos a nossa vida em direção ao primeiro amor.
Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Não deixe de se registrar no nosso blog para ser notificado sempre que houver um post novo. Faça seu registro no www.ocaleidoscopio.com.br. Siga também o nosso perfil no Instagram, @ocaleidoscopio_, e não deixe de compartilhar nosso conteúdo. Fique com Deus e até o próximo estudo!